Olá, sétimo período, tudo bom? E aí, animados para segundo bimestre? Atrasado? Bom, estamos aí, né, com certa animação, tem que animar, né? Senão a gente não consegue trabalhar. Claro que esse momento está muito difícil, né? Com esse novo sistema, né? Esse trabalho remoto, tudo parece mais distante e real, né? Isso é difícil para vocês, talvez mais do que para nós docentes, né? Mas também para nós não é tão fácil, né? Eu, por exemplo, tenho gravado as aulas, mas com muita dificuldade, né? Aprendendo a fazer as aulas e isso tem até demandado mais tempo, né? Assim, queria ter gravado essa aula há mais tempo para vocês, mas acaba que toma muito tempo assim a gente fazer uma aula bem preparada, né? E eu não queria fazer uma aula que estivesse aquém do que eu poderia entregar a vocês, né? Bom, hoje eu preparei uma explicação daquele material que eu passei a vocês, né? Aquele filme Adu, e mais três textos pequenos de jornal sobre migração internacional. E depois vou indicar um material para vocês, que é a gravação de uma live que foi feita com colegas da UFG e outros, né, que estão em outras universidades também, né, sobretudo de Goiás, que tratam, né, que apresentam suas pesquisas e reflexões sobre migração. Então achei bastante pertinente, até cheguei a colocar esse link, né, no grupo da sala de vocês, mas era em cima da hora, de modo que o garantido mesmo, né, é vocês acessarem o vídeo gravado, né, e terem conhecimento dessa live. Acho que vai contribuir bastante para o conhecimento, né, que nós estamos formando aí nessa disciplina. Então, isso vai fechar essa parte de demografia da disciplina e a avaliação dessa parte será um relatório de 2 páginas, incluindo todos esses materiais, né? Tanto o filme como os textos de jornal, quanto essa live, né? Então, um relato simples, né? Basta fazer algumas observações, né? Logo preencha essas 2 páginas. Ok? Então, vou passar agora para os slides que eu preparei para essa explicação. Bom, então a nossa análise inicial é do filme Adu, um filme espanhol, embora ele seja em inglês, né? A maior parte da linguagem dele utilizada. E foi um filme bastante comentado, né? Se destacando aí por ser um filme comovente, né? Com as histórias que traz. E aí eu assisti, o interessante foi que eu notei, né? Que tudo gira em torno de migração, né? Ou pelo menos assim, serve para a gente debater bastante essas questões aí, né? Porque há migrações e de diversas formas, né? Então, desde de uma pessoa que está tentando ultrapassar uma barreira física, né, a- a- até outros que vão por avião, né, daquela forma que o Adu com sua irmã vai. E, e também essa migração, né, que ocorre sem problema nenhum, como a a Sandra, né, que é filha do Gonzalo, que trabalha para uma ONG, né, e cuida de uma reserva, né, para proteger elefantes, né. A menina Sandra, né, ela vem, volta, assim como o pai, e não tem problema nenhum. Já esses outros atores no filme, eles estão passando por dramas, né, seríssimos relacionados à migração.
Então, algumas perguntas que a gente pode fazer, né, é quem migra, né, que pessoa é essa, qual é a condição dela, por que essa pessoa migra, quais são as motivações que levam ela a migrar, né? Uma motivação política, uma motivação econômica, né? Está migrando por trabalho, por sobrevivência, né? O que é? E como migra, né? Como essa migração ocorre? É legalmente, é ilegalmente, é com risco ou não, né? Então, nós vemos aí diversas situações, né? Como eu comecei a comentar, o Gonzalo e a Sander, embora não tenham um vínculo forte, né, com esse país em que eles estão, Camarões, né, cuidando dessa reserva, eles têm toda a liberdade, né? Quer dizer que têm visto, podem ir, podem voltar, né? Não tem problema nenhum em relação a isso. Agora, o restante mostra esse drama, né, que também é tratado nos textos que eu passei para vocês, da migração africana em direção à Europa, né? Algo que tem chamado a atenção, de vez em quando aparece aí nos noticiários, né? Vez ou outra, uma embarcação naqueles botes, né? Infláveis, né, com 100 pessoas ou mais, afunda, né, dentre outros dramas que a gente tem visto na atualidade, né. Então, por exemplo, né, esse refugiado, né, o Tatu, ele é do Congo, né, está tentando aí ultrapassar essa barreira, e ele é um dos que tem a infeliz sorte, né, de perder a vida nessa travessia, né? Coisa que não é incomum, que está acontecendo aí, mas que também acontece em diversas partes do mundo, né, como a passagem do México para os Estados Unidos, né? Acontece da mesma forma, né? Todo um aparato policial tenta impedir essas travessias, né? Outra forma dramática de migração é essa enfrentada, né, pelo Adu e pela irmã Alika, que vão, né, nas rodas do avião. Essa história, embora ela não seja documental, ela utiliza bastante notícias verdadeiras, né? Eu não sei se vocês já ouviram a história, né, de que houve uma criança que tentou migrar dessa forma, né, e ela morreu congelada. E ela ficou nas rodas do avião e morreu congelada, né? No caso, a Lika, irmã do Adu, teve essa infeliz sorte, né? Então, isso. Vamos passar agora para os textos. Então, o primeiro que eu quero comentar é esse, né? A maioria dos africanos não emigra para onde você possivelmente pensa. É interessante o título, né? E, de fato, quando a gente pensa, né, nas migrações africanas e a gente lembra dos documentários, né? A gente pensa, tem muitos indo para a Europa, né? Mas, na verdade, o próprio continente africano ele tem uma dinamicidade muito grande em relação às migrações, né? Um país, um continente, tá vendo como a gente, no fundo, quer olhar a África como um país, né? Eu falei um país, é um continente. Um continente ainda, né, com 62% de camponeses, e se urbanizando, né, passando aí por guerras, é um continente que realmente vai ter polos de dispersão, né, em que as pessoas não conseguem mais viver nas cidades ou no campo, saem daí e vão em direção a um local que absorve, né? Então, um polo
um polo de atração. Eu queria lembrar de um outro termo, mas basicamente é isso, né? A migração ela vai ter locais que são de dispersão e locais que são de acolhida dos migrantes, né? O local de acolhida normalmente é aquele que vai mostrar condições de segurança, condições de trabalho que são desejadas por aqueles que se veem obrigados a migrar, né? A maioria das migrações é em busca de trabalho, mas há aquelas também que são forçadas, né? No caso de guerra, no caso de terrorismo, né? Então, desastres naturais, mas a maioria é por trabalho, né? E nós vemos na África, né, por exemplo, a Nigéria, a África do Sul, sendo polos de atração, né? Então, normalmente, localidades onde há postos de trabalho disponíveis, né? E, e que terminam por ser atrativos, né? Nesse caso aí, a África do Sul, que é o país mais desenvolvido da África, ele é o que mais está atraindo, né? Bom, em relação aos dados que são trazidos no texto, né, diz lá que 36 milhões de africanos migraram em 2017, ou seja, 14% de todo o deslocamento registrado no mundo. Então, de fato, é um local onde as pessoas mais migram no mundo, né? Um continente onde mais se migra no mundo. Em 2015, cerca de 75% dos africanos viviam fora de seus países de origem, né? Então pense, né, que assim, apenas 25% da população está no país onde nasceu, então dá para pensar, né, quão dinâmico está esse quadro migratório africano. A população da África subsaariana até 2050 aumentará em 208 milhões de pessoas, chegando a 2,2 bilhões, todo o continente, né? E em outra aula eu mostrei para vocês, né, essa comparação entre a Europa, né, que está aí numa perspectiva de um aumento muito lento, né, de população, ao passo que a África representa no mundo hoje, né, o continente que mais tem uma taxa aí de crescimento demográfico, né, avançado, acelerado, né? Então, isso coloca, né, pela proximidade da Europa com a África, né, coloca de fato essa situação, né, em que muitos vão tentar uma sorte, né, em países mais desenvolvidos e a Europa está ali já próxima, né? Há casos também de migração para outros continentes, né? Com certeza, alguns estão indo aí para o Oriente Médio, para a Ásia, né? Aqui para a América também, né? No país, no Brasil, nós temos alguns migrantes, né? Que são africanos, né? Algo que é novo aí, que a gente via pouco, né? Mas que tem ocorrido, né? Nos últimos 10 anos a gente tem visto mais isso. Bom, o outro artigo, né, é esse. Alemanha e Suécia aceleram a expulsão de imigrantes. Então, isso aí chama a atenção, né, para a política migratória da União Europeia. A Alemanha, ela tem a maior população da União Europeia, né, considerando aí que a Rússia não faz parte da União Europeia, a Alemanha é o país mais populoso, né? E a Alemanha é ao lado da terceira maior população de imigrantes internacionais de todo o mundo, né? Então, a Alemanha, um país bastante desenvolvido e que tem a necessidade dessa mão de obra, né, de migrantes,
porque ela não tem uma taxa, né, de crescimento demográfico elevada. Então, para ela sustentar esse desenvolvimento, né, ela precisa dos trabalhadores. O que ocorre é que há restrições, né, em relação à formação desse imigrante que vai para a Alemanha, né? Se é uma pessoa que tem uma qualificação adequada ao que eles necessitam, né, isso é mais facilitado. Mas se é uma pessoa sem a qualificação profissional, já é bem mais difícil, né? A Europa, por que que ela é atrativa, né? Nós podemos apontar algumas características, né? A ausência de guerras, né? Conflitos armados, né? Claro que existe pontualmente, mas não é um grande problema social, então uma certa paz armamentista. Oportunidades de trabalho também, né? Ou seja, por menos que a pessoa ganhe ali, ela consegue sobreviver, mesmo em serviços não muito remunerados, né? Consegue sobreviver bem. E assistência social aos migrantes, né? Então, determinados países, justamente esses que precisam da mão de obra, eles tendem a acolher esses migrantes, né? Darem algum seguro a eles, né? Condições deles se alojarem ali, né? Também fazem um trâmite do pedido de permanência desse migrante, né? De forma que tem todo um cuidado com o migrante, então esses países vão ser destinos mais procurados, né? Naturalmente. E aí o Oriente Médio e a África, né? Já são localidades, né, em que essas condições aí de segurança, de oportunidade de trabalho não existem, né? E essa foto que eu coloquei aqui para vocês, uma das que aparecem muito aí nos noticiários, vocês devem ter visto, né? Muitos tentam fazer travessias aí curtas, né? É, entre África e Europa nesses botes, né, infláveis. Então vocês pensem o risco que é para eles, né? Porque isso aí pode furar, né? Eles podem ter diversas dificuldades aí, né? Vocês podem ver que nem todos têm colete, né, salva-vidas. Então, um risco assim exagerado, né? Bom, o terceiro texto, né? Por que mesmo com crescimento econômico, a África continua perdendo seus jovens, né? Então, uma situação dramática aí, né? Que é a falta de perspectiva para a juventude, né? A reportagem fala, né, sobre a Costa do Marfim, que embora tenha um crescimento econômico aí elevado, né, de 9% ao ano, ou seja, o PIB está crescendo, a riqueza está sendo gerada, acumulada, né, um país que tem uma migração de jovens muito acelerada, né? Então diz, né, que com 60% da população abaixo de 25 anos, a África é a região mais jovem do mundo, em contraste com a Europa cada vez mais velha, né? Por que que a África vai ter esse perfil demográfico, né? Isso é em função da longevidade aí dos velhos, né, que é baixa, naturalmente, pelas condições de vida, condições sanitárias, de acesso à saúde, a trabalho, né? Então, os velhos vão morrer mais cedo, ao passo que a taxa de fecundidade, né, o número de filhos por mulheres é uma das mais altas do planeta, né? Então, isso gera uma população jovem muito numerosa, né? Diz mais o texto, né? 70% dos empregos atuais estão em risco de desaparecer nos países em desenvolvimento
por causa das mudanças no mercado de trabalho, sobretudo devido à automatização do setor industrial. Então, essa é uma grande verdade, né? A Europa está cada vez mais envolvida na tecnologia, né, nos processos produtivos, e ao passo que os países africanos, a maioria não consegue dar uma formação adequada para a sua população, né? Então, como é que esse imigrante vai ser um trabalhador num país desenvolvido, né, se ele não tem, não foi capacitado, né, durante a sua educação básica e superior, nem se diz, né, para esse trabalho tecnologicamente avançado, né? Então, realmente aí é um choque de civilizações, né, que nós vemos entre países que estão muito à frente, né, na, na, na sua estrutura social, econômica, né, e outro que está muito atrasado, né, em relação ao seu desenvolvimento. E aí esse choque é visto numa das faces mais dramáticas, justamente no momento da migração, né? Migra-se, mas tem-se capacidade de trabalhar com o que nesse novo país a que se chega, né? Bom, então é isso, pessoal, e eu vou enviar a vocês o link para vocês acessarem a live, tá? Uma live que eu acho que tem quase 2 horas. Nesse caso, ela fica valendo como a aula da semana que vem também, tá? Para que vocês tenham tempo de assistir a live, fazer a redação de 2 páginas, né? Tá? Então, a intenção é correlacionar esse filme, o texto, os pequenos textos, e também pensar elementos que os colegas estão falando lá na live, tá ok? Grande abraço a todos e nos vemos passando a semana que vem na outra. Eu terei mais uma aula para mostrar a vocês, tá?